Sócrates completaria 70 anos em 2024. Sócrates, o grande doutor Sócrates, meio-campista, era considerado um dos craques do futebol brasileiro e um dos principais ídolos do Corinthians, não é verdade? Você que é corintiano como eu, sabe que o doutor Sócrates, ele representou muito ao time do Corinthians. E também o doutor Sócrates era muito ativo politicamente, particularmente na década de 80, quando liderou pela democratização do futebol e participou também do movimento das diretas já. Foi treinador, foi colunista esportivo, foi comentarista esportivo, foi músico, foi ator, produtor teatral, mas vamos aqui nesse vídeo entender a história e prestar uma homenagem ao Dr. Sócrates, que esse tem uma história muito linda. Se você tem uma história linda como o Dr. Sócrates, eu sei que você tem uma história linda, mas às vezes você se apaga. Você acha que a sua história não é tão boa quanto é. Causa dos seus medos, dos seus traumas, não tenha isso na sua vida. Siga o perfil da Rita Anderi no Instagram, que ela faz um trabalho de mentoria para ajudar a sua vida. A consulta dela é com a PNL e a hipnose clínica terapeuta. E assim ela vai tirar todos os traumas, medos da sua vida. Como essa história do Dr. Sócrates a gente está falando aqui, quem sabe eu não fale a sua história no futuro aqui no canal Alexandre Daniel. Mas basta você brilhar. Saia desse casulo interno que você colocou e vai à luta. Se você quer tirar os traumas da sua vida, é só seguir o perfil da Rita Anderi. Bem, agora eu vou voltar à história do Dr. Sócrates, porque o Sócrates, ele recebeu esse nome porque o seu pai era apaixonado por literatura. E ele estava lendo um livro do Platão, que é a República, e na época do nascimento do filho. A família do Dr. Sócrates é originária lá do Ceará e vivia também no Pará, quando o pai, funcionário público, foi transferido para a cidade de Ribeirão Preto. Aí em Ribeirão Preto ele ingressou no Colégio dos Irmãos Marista, que é o Colégio Marista, que tem quase em todo o Brasil, e ali ele começou a praticar o futebol. O Sócrates torcia pro Santos, para você ter ideia. Aos 10 anos ele assistiu uma cena que influenciou ele, a visão do mundo dele, para você ter uma ideia. O pai dele queimando os livros causa do golpe militar de 64. E aí, quando ele completou 12 anos, ele tinha muitos irmãos, e até desses irmãos tinha o nome de filósofo, como o Sostênis era o irmão do Sócrates, para você ter ideia. Era uma família muito numerosa. E um irmão que é muito conhecido é o Raí, que também é jogador de futebol. Mas o Dr. Sócrates, aos 16 anos, começou a jogar no time juvenil do Botafogo Futebol Clube. Aos 17, ingressou na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto pela Universidade de São Paulo e continuando assim a jogar pelo Botafogo. No final de 73, ele decidiu ser profissional do futebol, sem abandonar o curso de medicina que ele foi concluir em 1977. Para você ter uma ideia, lá em Ribeirão Preto ele já era um fenômeno, pois quase ele não treinava e ainda ele estudava no curso de medicina de Ribeirão Preto. E ele era um dos melhores jogadores. O Botafogo aí contratou um treinador no ano de 77 que ele falou assim, que jogador que não treina não joga, porque o Sócrates não treinava. Ele achou que não jogaria mais futebol, mas o técnico, reconhecendo o talento do Sócrates, deu um treinamento diferenciado para ele, e aí com o Zé Mário, o principal jogador da história da equipe do Botafogo, lá de Ribeirão Preto, eles conquistaram a Taça Cidade de São Paulo, que equivale ao primeiro turno do Campeonato Paulista, lá em 77, disputando com o título, para você ter uma ideia,
com o São Paulo no Morumbi. E o Sócrates foi artilheiro do campeonato. Assim, a imprensa, todo mundo ficou de olho nele e queriam que ele fosse convocado para a seleção brasileira. O que não aconteceu porque ele era jogador ainda do Botafogo. O Sócrates também se destacou no Campeonato Brasileiro, lá ainda no Botafogo, quando ele marcou um golaço com o calcanhar contra o time dele, o Santos. Em 78 ele deixou o Botafogo e foi para que time? Pro Corinthians. E ele já era médico, que foi formado em 77. Aí, depois que ele se dedicou à medicina, acabou a medicina, aí ele foi se dedicar melhor ao futebol, aonde no ano de 78 ele fez dupla com o Geraldão, seu ex-companheiro de Botafogo. E ainda outros seria o Palinha e o Casagrande. Ele foi na seleção brasileira em 1979, em um amistoso contra o Paraguai, e foi uma das estrelas de times famosas em níveis nacional e mundial, porque ele foi na seleção brasileira em 82 e ainda na década de 80 ficou celebrado pelo Corinthians, pelo movimento da democracia corintiana. Bem, na década de 80 ele participou da Copa de 82, onde marcou 2 gols contra as equipes da União Soviética e da Itália, mas diz que o time de 82 era muito bom, só que não ganhou a Copa por sorte, não é? E ele também foi vice-campeão pela Copa América pela seleção brasileira, ele foi vice-campeão. Diz que o time, voltando, né, o time de 82 era um dos melhores, mas diz que faltou sorte mesmo para a seleção. Alguma coisa aconteceu ali que era dos melhores times de todos os tempos da seleção brasileira. E é assim essa vida do Dr. Sócrates. E você tá em dúvida com alguma coisa da sua vida? É só você seguir no Instagram Lúcia Brienza Terapeuta. Sabe por quê? Ela faz uma numerologia tântrica que vai revelar os caminhos da sua vida, as dificuldades que você vai ter com o seu nome e data de nascimento. Procura no Instagram Lúcia Brienza Terapeuta e você vai ter todas as informações da sua vida com a numerologia. Não tem nada a ver com religião, é ciência ainda indiana. A ciência indiana. Então segue Lúcia Brienza Terapeuta no Instagram. Aos 30 anos, o Sócrates fez uma rápida passagem pelo Fiorentina da Itália entre 84 e 85. Ele havia sido sondado pelo Roma, que contava com o volante Paulo Roberto Falcão. Em 86 ele também foi à Copa do Mundo, mas estava vinculado ao Flamengo e ficou fora da forma ideal e ainda ele desperdiçou um pênalti nas quartas de final contra a França no empate de 1-1, que aí desclassificou o Brasil. Antes de encerrar a carreira em 89, ele atuou no Santos e depois novamente no Botafogo, lá em Ribeirão Preto. Em 88, ele participou de um amistoso entre uma equipe de grandes ídolos do Corinthians em todos os tempos, que contou inclusive com a presença do grande Rivelino, que falam que é o pai do timão do Parque São Jorge. E aí teve também o time inglês corintiano Casuais, que voltou ao Brasil após um século da primeira vez que esteve aqui no nosso país. Bem, e os brasileiros, é claro, que venceram de 1-0 com o gol do Sócrates. A pedido dos ingleses, o Sócrates jogou cerca de 15 minutos na equipe dos Corinthians Casuais. Ele encerrou a carreira como jogador, e aí ele foi ser técnico do Botafogo. Em 95 ele também foi técnico da equipe equatoriana, mas se demitiu alegando falta de profissionalismo dos jogadores. Em 99 ele atendeu um convite de um antigo companheiro da seleção, que foi o Leandro, e foi técnico da equipe carioca do Cabo Frio, que é o Cabo Frierense. Bem, essa história do Sócrates, ele foi muito ainda convidado em 2011 para treinar a seleção
cubana. Mas fora do futebol, o Sócrates manteve uma ativa participação política, tanto em assuntos relacionados com os jogadores, como os temas decorrentes do Brasil na década de 80. Ele participou das campanhas das Diretas Já, que era para a gente votar em presidente novamente, e ele foi um dos idealizadores do movimento Democracia Corintiana. O que é isso? Que reivindicava para que os jogadores tenham mais liberdade, mais influências nas decisões administrativas dos clubes que eles jogam. Bem, e ainda ele chegou a ser fichado pela ditadura militar causa das suas opiniões políticas. E sabe junto com quem? Com o amigo dele, o Casagrande. Foi também articulista da revista Carta Capital e do jornal Agora São Paulo, além de comentarista esportivo do Cartão Verde da TV Cultura. O Sócrates também foi cantor. Em 80 ele gravou um LP da música sertaneja chamada Casa de Cabloco, pela gravadora RCA, com 50 mil exemplares. A tiragem e se esgotou muito rápido. Em 82 ele participou das gravações LP Aquarela do cantor Toquinho. Em 83 ele foi produtor de uma peça de teatro que era o Perfume da Camélia. Ainda foi ator de televisão. Em 79, junto com o Zico, ele participou da novela Feijão Maravilha da Globo, onde contracenou com grandes atores como Grande Otelo. Acho que você conhece, né? Conheceu o Grande Otelo. Você viu que o Sócrates fez um monte de coisa, inventou um monte de ideias. Você é inventor, você já criou a sua ideia e está vendendo ela por aí, está comercializando ela por aí. É muito importante você criar a patente dessa ideia que você criou. Sabe por quê? Qualquer pessoa pode roubar essa ideia sua, patentear e assim ganhar dinheiro nas suas costas, sem você saber, porque ele fez a patente. Então, se você criou um produto, é muito importante fazer a patente desse produto. PA Marcas, produtores associados, marcas e patentes, já estão há 32 anos no mercado realizando esse serviço. Segue eles no Instagram, PA Marcas, que eles vão registrar vão fazer o registro da patente do seu produto. O Sócrates, em 92, ele inaugurou em Ribeirão Preto, a sua cidade onde ele começou a jogar futebol, a Medicine Sócrates Center, uma clínica médica destinada a atender profissionais de diversas modalidades esportivas e também pacientes comuns. Para você ver que o Sócrates, ele desempenhava um papel muito grande na sociedade brasileira e ainda ele ajudou nas Diretas Já. Bem, só que o Sócrates tinha um negócio muito ruim. Ele bebia muito. Mas bebia muito, muito mesmo. Até que ele tinha problemas de alcoolismo. E ele revelou isso. E até o Datena fala de vez em quando que ele bebia com o Sócrates. Era para parar com o mesmo lugar do Sócrates. Mas ele deu uma maneirada ainda depois que o Sócrates morreu, no ano de 2011, e foi internado várias vezes, causa desse problema de bebida, que ataca o fígado, que ataca o pâncreas, ataca muitas coisas que a gente nem sabe que ataca. Beber é bom, mas não muito, né? Bem, o Sócrates, ele morreu em 2011, onde ele teve uma falência múltipla dos órgãos e em decorrência a um choque séptico. No dia da sua morte, para você ter uma ideia, o Corinthians ele se sagrou pentacampeão brasileiro de futebol. E minutos antes do início da partida, os jogadores, comissão técnica do Corinthians, prestaram uma homenagem ao Sócrates, repetindo os gestos e utilizados por ele nas comemorações de gol que ele fazia. Ele foi sepultado no dia 4 de dezembro de 2011, na cidade de Ribeirão Preto. E no ano passado, em 2013, ele foi homenageado em Ribeirão Preto, recebendo um complexo esportivo com o nome dele. Se você lembra dos gols que o Sócrates marcou quando você assistia, quando você ouvia futebol, comenta aqui. É muito importante o seu comentário aqui no canal Alexandre Daniel. Se inscreva nesse canal também. Me siga nas redes sociais, alexandredaniel.oficial. Muito obrigado pela sua visualização aqui no canal e eu volto no próximo vídeo. Tchau!